Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal da Next Research. Hoje a gente vai falar sobre consolidação estreita, tá certo? A consolidação estreita geralmente acontece após um movimento direcional e a maior probabilidade de rompimento é romper a favor da direção, tá certo? Quando acontece em extremidades, você tem que ficar atento à confirmação desse rompimento para confirmar a direção correta, porque nas extremidades muitas vezes podem acontecer reversões do preço. E aí você esperar um reteste, né, nessa consolidação estreita, marcando o retorno da bipolaridade, é importante. Como assim, Marco? Suporte que é rompido se torna resistência. Resistência que é rompida se torna um suporte. Então, aguardar essa troca de efeito para se posicionar quando acontece numa extremidade. Quando acontece numa continuidade, onde o mercado tem espaço para continuar subindo, você tem referências anteriores para o mercado continuar, é outra coisa. Vamos começar aqui a ver os exemplos. Esse exemplo aqui, o mercado estava num rompimento praticamente de topo histórico, praticamente aqui no dólar, tá? Aqui embaixo. Não tinha muita referência para trás do dólar continuar segurando uma resistência, a não ser ali nos 925, que já era essa máxima, ó, a máxima lá do mês de novembro, tá? Aqui ele estava em busca dos R$ 6. Então vamos ver aqui os 5 minutos e ficar de olho. Movimento acentuado de alta e aí o mercado lateralizou. Ficou lateral o quê? Numa consolidação estreita. Olha a amplitude dessa lateralidade aqui. 20 pontos, tá? Consolidação estreita diante da volatilidade que o mercado vinha, da amplitude que o mercado vinha, né? Aqui você tinha um candle, só um candle de 40 pontos, só isso, em 5 minutos, um candle de 44 pontos. Então o mercado consolidou, marca a consolidação. Você tem a entrada no fechamento do candle de força que rompe a cerquinha, tá? Pode chamar de cerquinha, consolidação estreita, como você quiser. O rompimento dela com stop abaixo, lá embaixo, ou stop abaixo do rompimento se você for buscar um para um, for fazer um scalp de rompimento, tá? Qual é a entrada mais prudente? Aguardar essa resistência se tornar um suporte. Então a entrada mais prudente é depois que essa resistência funcionou como suporte. Aqui ela começa a funcionar como suporte. Então a entrada mais prudente é tentar pegar uma continuidade aqui em cima, uma compra aqui, com stop abaixo, né, desse teste que fez aqui como suporte, tá? Então essa aqui é a troca de polaridade da cerquinha. Você tem a entrada de scalp no rompimento, para tentar pegar logo o movimento direcional, e tem a confirmação, tá? Vamos ver outros exemplos a seguir aí. Então aqui a gente tem outro exemplo no caso de uma tendência de baixa. O mercado vem fazendo, né, topos e fundos cada vez mais baixos, movimento direcional, e lateraliza. Mercado, quando está lateral, a gente observa qual é o movimento passado, qual é o movimento anterior, para ver qual é a probabilidade de rompimento dele. Se romper para cima aqui, o ideal, se romper um movimento contrário à tendência passada, o ideal é aguardar o reteste. Se vier a favor do rompimento para baixo, você pode entrar no rompimento, porque a maior probabilidade é que ele continue a tendência anterior, tá? Nesse caso aqui foi uma virada de um dia para o outro. Então o mercado fechou ainda lateral nessa consolidação estreita. No dia seguinte abriu com gap de baixa e ainda fez um reteste aqui. Então aqui foi interessante. Tem gente que chama isso aqui do beijo da morte. Qual que é o beijo da morte? O último que sair apaga a luz. Olha só, o mercado rompe para baixo, testa exatamente esse cara aqui como resistência. Antes era um suporte, se tornou uma resistência, perdeu essa mínima aqui, deu a venda, perdeu a mínima do dia, deu a venda, bem forte aí no dólar, tá? Então aqui é a confirmação de rompimento dele, tá? Depois que esse suporte se torna uma resistência. Entrada na confirmação, tem entrada no rompimento em si também. Beleza? Vamos ver outro exemplo. Exemplo aqui de um gap de baixa, tá? No dólar, onde o mercado abre com gap de baixa, já numa região de extremidade, aí a gente tinha, né, uma região aqui de Fibonacci, de todo o movimento de alta de novembro do dólar. Então, de todo o movimento que se iniciou lá embaixo, nos 5,60, nos 5,60 até os 6,10, 6,13, ó, todo esse movimento de alta, o mercado abre na metade aqui, uma retração de Fibo muito importante. Então, uma região estratégica de suporte. E o mercado lateralizou aqui. Marca a consolidação, espera o rompimento com reteste, tá? Olha só, o mercado rompe e já deixa uma rejeição. Confirma esse cara aqui como suporte, vem um golfo de alta, depois veio outra, né, outro acionamento, outra aspiração aqui em cima, em direção ao fechamento do gap. Então aqui você teve confirmação também do rompimento dessa consolidação estreita, tá? Vamos ver outro exemplo. Mercado, depois de todo o movimento de alta, região de resistência passada, lateralizou. Aqui você tem que aguardar, né? Se você entrar no rompimento aqui, você teria tomado um stop, se você tivesse comprado a favor do rompimento, por isso que muita gente aguarda, né, a superação com a confirmação, tá? Porque nesse caso aqui, nesse candle 91, ele ameaçou romper para cima, tá? Logo em seguida já veio perder aqui a região da mínima, perdeu o suporte e rompeu para baixo. Então, aguardar a confirmação sempre é o mais prudente, aguardar o reteste com algum martelo, tá? Um pavio para baixo, que marcar aqui e testar esse cara como suporte, é sempre o mais legal, tá? Aqui, nesse caso, ele perdeu, veio direto. Depois fez até aqui uma tentativa de testar esse cara como resistência, mas já sentiu o low. Tá? Então aqui, você se não entrou no rompimento na perda aqui do caixote, ficou fora desse movimento. Acontece também, quando você não entra no rompimento, você abre mão de pegar um movimento direcional, às vezes de participar do movimento completo, em detrimento de aguardar a confirmação. Isso aí é um trade-off. Outro exemplo aqui, rompimento de consolidação estreita. Nesse caso, já tinha aqui pivô de baixa, né? Consolidação estreita com muito pavio, né? Muitos candles pequenos, muitos candles de indecisão. A aspiração da máxima ia gerar uma compra, a perda da mínima ia sugerir uma venda. Nesse caso aqui, ele não tentou superar a máxima, que é o 111. Quando veio perder a mínima, aqui caberia uma venda, tá? O stop acima do caixote, tá certo? Então, sempre, qual que é o ideal? O topo, né, foi rejeitado. Então, o mercado fez aqui um zigue-zague. Rejeitou esse topo, voltou.
rejeitou esse fundo, voltou, rejeitou o topo de novo, você já consegue marcar aqui essa resistência e já consegue marcar depois daquele teste de fundo que rejeitou um suporte. E aí você aguarda o mercado vir romper. Se vai ficar fazendo um movimento de cerquinha ou se vai já fazer um rompimento, tá? Qual a maior probabilidade de romper a favor do movimento passado? Então, se o movimento passado era de queda, a maior probabilidade é ele romper para baixo. Se romper para cima, o ideal é aguardar um reteste para ver se ele vai começar o caráter de tendência de alta. Beleza? Então fiquem atentos aí a essa consolidação estreita. Geralmente vem rompimentos fortes depois desses patamares de preço, né? E dá para você aproveitar bastante. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve aqui no canal e manda esse vídeo para alguém que precisa ver esse conteúdo. Tamo junto.